Olá, meus amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Bom, gente, estou aqui para comentar sobre o sorteio do mando de campo da Copa do Brasil. Mas antes de dar a minha opinião, peço que por gentileza vocês se inscrevam no canal, deixem o like, ative o sininho de notificações para mais e também hiper aí nos comentários do meu vídeo para que o YouTube possa aí recomendar. Bom, gente... que jogão vai ser essa semifinal. Saiu aí o sorteio e particularmente, gente, podem me chamar de doida, sei lá, mas eu não gostei. Vou explicar o motivo. Bom, o primeiro jogo vai ocorrer no dia 10 de dezembro, tá? Vai ser Cruzeiro e Corinthians. O segundo jogo, o Corinthians vai decidir na Neoquímica Arena. Vai acontecer, né, Corinthians e Cruzeiro no dia 14 de dezembro. E do outro lado temos aí o super clássico carioca, Vasco e Fluminense. O Vasco vai começar aí a decidir no dia 10 de dezembro, tá? E depois o Fluminense volta aí com o mando no dia 14 de dezembro, que aí depois, dia 17 parece, é a final. Bom, gente, logicamente, né, falando de Vasco e Fluminense, o Vasco aí em ascensão com o Fernando Diniz, o Zubeldia também, né, no comando do Fluminense, vai ser um grande jogo sem dúvidas, duas equipes aí que vem crescendo bastante. E é aquilo, gente, a Copa do Brasil, a partir das quartas, na minha opinião, que começa a complicar absolutamente tudo. Não vou opinar aí. Eu acho, tá, gente, que ainda, respeitando aí o Diniz, o Vasco da Gama, mas eu ainda acho Copa do Brasil copeiro, né, gente? Eu acredito ainda que o Fluminense avance aí para a final, mas não é surpresa nenhuma se o Vasco também avançar aí. Bom, gente, Cruzeiro e Corinthians. Por que que eu não gostei do Corinthians decidir em casa? Por quê, gente? Deixa eu só tirar a transmissão aqui, que já acabou o que interessa, né? Vamos pensar, analisar a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ah, Dani, mas Campeonato Brasileiro é uma coisa, a Copa do Brasil é outra, o Dorival é copeiro, já deu um título inédito para o São Paulo, ganhou também com o Flamengo. Sim, gente, eu sei. Mas pensando nesse elenco todo do Corinthians, né? Eu espero que, na verdade, eles tenham raça, eles tenham vontade, como aconteceu nas oitavas de final, eliminando aí o nosso rival, o Palmeiras. Se for por essa análise, perfeito. Jogar, né? Decidir dentro de casa com o peso da fiel torcida é maravilhoso. Mas o que acontece, gente? Eu tenho muito medo aí do Corinthians apresentar esse futebol péssimo. Não sabemos como vai estar o elenco até o dia 10 de dezembro, principalmente fora de casa. Se a gente não conseguiu ganhar do último colocado fora de casa, imagine aí, né, gente, numa Copa do Brasil com o Cruzeiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, vem apresentando um futebol muito fino, muito maravilhoso mesmo. Ah, mas só ganhar de 1-0 do Fortaleza, lógico, gente, não vai ser todos os jogos assim também, que eles vão ter todos os piques, mas o Cruzeiro hoje, na minha opinião, é um adversário bastante difícil. Tem aí o Caio Jorge, o meio de campo deles também é muito dinâmico. Então, gente, pro Corinthians, pra gente, né, completamente aí uma semifinal super bem disputada, super mesmo. Claro que para a imprensa, obviamente, o Corinthians é a zebra de tudo isso. Por quê? Porque se você for olhar bem, dos quatro aí, entre Cruzeiro, Vasco e Fluminense, o Corinthians joga o pior futebol. Vai, gente, não vamos ser clubistas, mas é aquilo, vai depender também da escalação do Dorival Júnior. Então depende de tudo isso também. Mas colocando aí o futebol do Corinthians entre os quatro, até mesmo nós torcedores não clubistas analisando, a gente tem sim uma dúvida sobre isso. Por esse motivo que eu acho que na Neoquímica Arena, primeiro diante do seu torcedor, poderíamos construir um resultado bom para depois jogar lá em Minas tranquilamente. Mas não vai ser isso que vai acontecer. Primeiro a gente vai ter que jogar um bom futebol lá no Mineirão
e depois, gente, administrar o jogo aqui na Neoquímica Arena. Então é assim, o Dorival Júnior vai ter que ser aí o copeiro que foi no Flamengo e no São Paulo fazer esse time do Corinthians jogar bola, tá? Dia 10 de dezembro, lá no Mineirão, e depois na Neoquímica Arena aí administrar o placar para chegar à final na Copa do Brasil. Lembrando, gente, que esse título para o Corinthians também é muito importante, porque se o Corinthians conseguir vencer a Copa do Brasil, vai ser o segundo título do ano. Lembrando aí que ganhamos o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, né? E depois aí seria um grande título, seria o quarto título do Coringão aí na sua história na Copa do Brasil. Lembrando que em 2018 a gente perdeu do Cruzeiro, em 2022 contra o Flamengo, que foi um jogaço, né? Inclusive foi para os pênaltis e saímos derrotados aí com os pênaltis desperdiçados pelo Fagner e pelo Matheus Vital. Então, gente, o Corinthians bateu na trave várias vezes. Eu espero que esse ano, por mais que a campanha seja pífia no Campeonato Brasileiro, mas espero que de verdade na Copa do Brasil esse time jogue bola e tentamos aí fazer mais uma final. Lembrando que em 2023 paramos na semifinal, onde fomos eliminados pelo São Paulo, perdão. E em 2024, ano passado, a gente perdeu do Flamengo. Então, gente, para mim vai ser uma honra, né, novamente aí mostrar todas as minhas reações sobre esses dois jogos na Copa do Brasil. Então, independente, tá, gente, o Cruzeiro aí já é um adversário muito difícil e a final vai ser pior ainda também. Se o Corinthians passar do Cruzeiro pegando ou o Vasco ou o Fluminense, um jogão. Vai ser muito difícil levantar essa taça, até porque a Copa do Brasil não é um campeonato fácil, gente. É um campeonato bastante difícil. E é isso. Eu quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês acharam? Vocês gostaram de decidir em casa? Ou vocês também é da minha opinião, que ficou complicado aí para o Corinthians fazendo o primeiro jogo no Mineirão? Ou não? Ou vocês, né, pode deixar aí a opinião de vocês sobre Vasco e Fluminense também, tá bom, gente? E é isso, referente, né, o que eu tava falando da imprensa também, é porque assim, o Corinthians é a grande zebra, tá? Eu vi aí até nos comentários no outro YouTube aí da CBF, aí que eu percebi, né, que eu tava numa rede carioca, mas se você for analisar também, gente, sem clubismo, eles não deixam ter um pouco de razão, até porque o Corinthians aí chegou com mérito, claro, até porque no sorteio, quando a gente pegou o Palmeiras, todo mundo falou que a gente ia ser eliminado pelo Palmeiras, que a gente ia perder os 2 jogos feios, aquela balela de sempre. Mas não, o Corinthians do Dorival Júnior jogou todas as bolas possíveis e eliminou o Palmeiras. A imprensa ficou quieta, a imprensa, né, já começou a mudar o seu jeito de ver aí. Aí agora, gente, diante aí da evolução do Vasco, que inclusive já passou o Corinthians e já passou também o São Paulo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, agora a sensação do momento não é nem tanto o Cruzeiro, é o Vasco do Diniz. Então, quer dizer, para eles em geral a gente é a zebra, mas espero que o Dorival, que estava lá, né, mostre aí para todo mundo para que veio dessa Copa do Brasil e vencer, ser campeão. É isso, gente. Deixem nos comentários. Eu volto sábado para reagir ao Campeonato Brasileiro. Um jogo muito difícil e é um jogo completamente direto, né? Entre Vitória e Corinthians às 4 da tarde. Então eu venho fazer o react aí dessa partida e comentar tudo sobre. Então é isso. Muito obrigada aí por assistir e curtem bastante o vídeo e deixem a opinião de todos vocês que eu vou ler todos e responder a todos. E vai Corinthians!